Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Mind the Headphone e há um tempo aqui no canal eu fiz o review do Kabir F1. Nesse review eu falei um pouco sobre o uso das armaduras balanceadas. Eu expliquei sobre como as armaduras são uma tecnologia diferente de alto-falante, né? Diferente de falantes dinâmicos, que são os tradicionais em cone, né? Tipo esses aqui. E eu falei sobre o quanto o uso de uma única armadura balanceada para um fone é uma coisa muito pouco usual. Pelo seguinte, as armaduras elas têm uma limitação própria que é a incapacidade de responder ao longo de um espectro muito longo. Ou seja, é muito difícil, né, para não dizer impossível, que você consiga uma armadura balanceada que responda muito bem ao longo de todo o espectro que a gente ouve. Ou seja, dos 20 Hz nos graves aos 20 kHz nos agudos. E é por isso que é muito comum que a gente veja fones que usam múltiplas armaduras balanceadas. Por quê? Ou então uma combinação de armaduras balanceadas com falantes dinâmicos. Isso vem justamente para você tentar trazer os benefícios das armaduras balanceadas, que são uma menor distorção, maior velocidade, maior transparência, sem as limitações, meio que contornando a limitação que essa resposta estreita de frequência, porque você acaba fazendo com que você tenha um conjunto que aí sim responde ao longo de todo o espectro audível. Só que essa é uma limitação que não existe nos falantes dinâmicos. Um falante dinâmico para fone de ouvido, tá? Para caixa de som é diferente, para caixa de som você costuma precisar de mais de um, mas em fone de ouvido um único falante dinâmico é capaz de responder ao longo de todo o espectro audível sem nenhuma dificuldade. Então é por isso que é muito comum você ver, muito incomum, você ver no mercado fones de ouvido com mais de um alto-falante. Isso assim, meio que pode criar problemas tentando resolver um problema que não existe, porque você integrar a resposta desses diferentes falantes não é fácil. Já é difícil numa armadura balanceada, né, que já tem uma resposta mais estreita, com um falante dinâmico, então, que em tese tem uma resposta mais extensa, isso é mais difícil ainda. Então, assim, até existe um caso ou outro em que você tem um uso inteligente disso, mas assim, você ter mais de um falante dinâmico num fone de ouvido não é uma coisa que, na minha opinião, faz muito sentido. E mais recentemente, a KZ lançou um fone que tem justamente isso. É o DQ6, ele tem 3 falantes dinâmicos por lado. São 2 iguais, eu acho, para médios e agudos e um para graves. É aquilo, assim, tendo em vista o histórico mais recente da KZ, eu fiquei curioso, né, assim, tipo, cara, como é que será que toca esse fone, né? Mas ao mesmo tempo receoso, pensando, pô, cara, será que isso é mais um caso, né? Como no SX que eu avaliei recentemente, caso você não tenha visto, dá uma olhada aqui em cima, em que é uma coisa mais para dizer que tem do que para, de fato, a marca tá buscando entregar um desempenho melhor, né? E precisar disso tecnicamente para isso. Ele custa lá fora, ele é baratinho, lá fora ele custa na casa dos 20 e poucos dólares, no AliExpress você consegue por tipo 120 reais, mas ele foi enviado pelo Pedro, que muito gentilmente cedeu. Ele vende fones vários fones, né, no Mercado Livre. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para a loja dele no Mercado Livre e para o AliExpress também, caso você se interesse pelo DQ6. Fisicamente, o DQ6 ele segue a mesma linha que a KZ vem desenvolvendo desde os SN, ou seja, ele tem um corpo de acrílico de ótima qualidade, na parte externa uma plaquinha de metal. É um fone muito bem construído e acabado, principalmente se você considerar que ele custa só 20 dólares. Mas ele traz algumas novidades. Primeiro, mesmo sendo um dos fones mais baratos, ele vem com cabo de prata, não mais aquele que vinha nos S10 Pros, SX e tal. E segundo, as ponteiras. O DQ6 ele não vem mais com as ponteiras tradicionais, chamadas Starline, que foram usadas por muito tempo. Agora ele vem com umas ponteiras brancas que são muito mais fininhas. Mas para mim, infelizmente, não funcionou. Eu achei elas finas demais e elas não conseguiram se moldar direito ao meu canal. Eu tive realmente selar o meu canal. E o ruim é que o bocal de saída é um pouquinho mais fino, então os Starline não são compatíveis. Então, assim, apesar de ser um fone confortável, me deu um trabalho para conseguir encontrar ponteiras compatíveis aqui. Mas para deixar claro, isso é uma questão absolutamente pessoal e para você pode ser que seja bem diferente. Em termos de som, o DQ6 é um KZ clássico, ou seja, ele é um fone que tem essa pegada muito viva, muito energética, né, muito vigorosa. Não é um fone equilibrado, longe disso, né? Ele é um fone que tem uma personalidade bem própria. E assim, tem situações em que ele pode incomodar, né? Porque ele pode ser agressivo demais, mas em muitos momentos, né, nos momentos certos, ele é um fone bem empolgante que pode agradar muito. O destaque aqui, e eu digo destaque não porque sejam exagerados, mas porque eu acho que o que ele faz melhor são os graves, né? Esse fone tem graves que são fortes, eles vão aí bem além da neutralidade, eles são mais fortes que o do próprio S10 Pro, por exemplo. Em todos os fones da KZ, talvez ele seja o que tem os graves mais fortes.
Mas não é exagerado. Não são graves que... Eles têm muita extensão, têm muito corpo, sabe? São aqueles graves bem cheios, mas ao mesmo tempo eles não invadem o restante do espectro, sabe? Ele é um fone que tem esse incremento nos graves, mas ele é muito bem executado. Ele funciona muito bem para música eletrônica, para hip hop, por exemplo. Então, assim, ele não é um fone nos graves, né? Não é um fone para quem quer graves neutros, mas ao mesmo tempo eu acho que ele vai satisfazer as pessoas que querem graves mais fortes sem maiores prejuízos ao restante do espectro, porque de novo eu não sinto nenhuma interferência significativa aí no restante, né? É um boost nos graves realmente muito bem feito, muito bem executado. Nos médios e agudos ele é um pouquinho, ele me confunde um pouco, porque é o seguinte, né? Escutando ele sozinho, ele não é um fone que me passa a sensação de artificialidade. Não é um fone que eu ouço e eu falo, tipo, cara, sei lá, que ele tem médios exageradamente coloridos, que ele tem muito exagero em alguma região. Não, ele é um fone vivo, né? Ele é vigoroso, mas ao mesmo tempo ele não tem nenhuma artificialidade significativa. E quando você coloca músicas mais calmas, tipo uma Into Dimensions do Ira, você tem, cara, aquele peso ali muito forte, né? Muito bem feito dos graves. Você tem médios que parecem ali naquela situação linear, e você tem agudos que tem um brilho interessante, sabe? Tem uma presença legal no espectro. Em algumas situações pode incomodar um pouquinho, pode ser um pouquinho forte, mas são agudos com uma presença que eu gosto. Você pega uma Loving You da Cyril Amy, por exemplo, a mesma coisa. Então, assim, você tem uma espacialidade que é legal também, sabe? Então, com gêneros mais calmos, ele tem uma pegada que pode funcionar muito bem, sabe? Ele parece bem julgado. Só que quando você coloca coisas mais pesadas, né? Ou então quando você compara ele diretamente com o KZ-EDX e com o ZS10 Pro, alguns probleminhas começam a aparecer. Então, por exemplo, o EDX é um fone muito mais barato, ele custa menos da metade, custa tipo 6, 7 dólares, tem um falante dinâmico por lado só. E assim, quando eu comparo ele diretamente com o DQ6, eu vejo que o DQ6 ele é basicamente uma versão um pouquinho mais agressiva do EDX. Não é uma direção que eu acho interessante, sabe? Por mais que o DQ6 sozinho ali tocando, tipo, essas coisas mais calmas, ele funcione muito bem, quando eu comparo com o EDX, é tipo, pô, cara, mas não sei se fez sentido ir do EDX pro DQ6, entendeu? A tonalidade dos dois é muito próxima, só que o DQ6 ele é mais cansativo, sabe? Ele pega um pouco mais pesado em algumas regiões que não são a coisa mais natural do mundo, entendeu? E eu também não acho que seja uma coisa, tipo, uma empolgação boa, tipo um grado, por exemplo. Não, assim, é só uma coisa que deixa a sonoridade um pouco mais estranha. Assim, ele é mais transparente, sabe? Ele tem mais detalhamento, ele é um pouquinho mais aberto, o DQ6. Então, eu sei que vão ter pessoas que vão preferir o DQ6, né? Não são em todas as situações que eu prefiro o ADX, mas... assim, eu prefiro o EDX, sinceramente. E quando eu comparo com o S10 Pro, aí isso fica mais forte ainda. O S10 Pro é um fone muito mais bem resolvido, mais coerente. Ele tem graves que são um pouquinho mais fracos, né? São mais equilibrados para os meus ouvidos. Toda a progressão dos médios até os agudos é mais bem feita, sabe? Ele é um fone que não tem aqueles picos de vez em quando que você escuta com o DQ6. Então, assim, os agudos são mais extensos, ao mesmo tempo eles têm menos boost numa região um pouco mais para baixo. Os médios também são mais calmos dentro do espectro. Então, assim, é um fone que é como se eu imaginasse que o DQ6 tivesse uma resposta um pouco menos estável, entendeu? Do que o S10 Pro. É claro que o S10 Pro é um fone bem mais caro, né? Bem mais caro. O DQ6 custa tipo 20 e poucos, o S10 Pro custa 30 e poucos. Mas, assim, é em dólar, né? Então, com o dólar do jeito que tá, acaba que o S10 Pro é um fone consideravelmente mais caro. Mas, então, assim, quando eu comparo o DQ6 com o S10 Pro, aí as falhas começam a aparecer mais. Né, você repara o quanto o S10 Pro é um fone mais bem resolvido, mais coerente na resposta dele ao longo de todo o espectro. É um fone que, a minha sensação é essa, assim, ele tem mais resolução, ele é mais equilibrado, é uma resposta mais bem resolvida. Mas, de novo, eu tô falando de um fone que é mais caro, sabe? E pode ter gente que vai preferir esse vigor a mais do DQ6 também. Então, eu prefiro o S10 sem a menor sombra de dúvidas, mas eu acho que pode ter sim pessoas que vão acabar preferindo o DQ6. Mas concluindo é o seguinte, eu queria dividir essa conclusão em duas partes. A primeira é falando sobre o DQ6, assim, só ele. Ou seja, imagina que eu nem sei que ele é um KZ, não sei de história da KZ, eu sei de nada. É um fone Brush que chegava, toma aqui, testa, custa 20 dólares. Nesse sentido, nesse cenário, eu acho que ele é um fone bom. Por quê? Primeiro, fisicamente, né? Como eu disse, ele é ótimo, não gosto das ponteiras, mas, cara, muito bem acabado, bonito, refinado, sabe? Vem com um cabo que é legal. É confortável, sabe? Tem um isolamento, caso você troque as ponteiras, pra mim, né? Tem um isolamento bom. Então, assim, é um fone que fisicamente, eu acho que para um fone de 20 dólares é bem impressionante.
Em termos de som, né, de novo, se eu ignorasse os outros modelos da KZ, eu acho que ele é legal. Ele tem uma pegada que, beleza, pode ser cansativa, né, pode ser meio exagerada, mas, pô, ele tem graves que são muito bons, né, os médios são ok, os agudos são legais também, né, para um fone de $20 ele é muito bom. Então, eu acho que ele faz sentido, né? Como um fone sozinho, né? Tipo, eu poderia ficar aqui para avaliação e falar, pô, gente, ó, mais uma opção legal da KZ, caso você, tipo, queira uma pegada mais energética do que um EDX e um Z10 Pro, vai fundo, esse aqui é o teu modelo. Só que existe uma segunda parte da conclusão, que é quando eu analiso esse fone em contexto. E aí eu acho que o resumo é o seguinte, cara, eu confesso que eu tô ficando meio cansado dessa coisa da KZ, sabe? Sei lá, assim, me parece que cada vez mais o objetivo deles é lançar o maior número possível de fones de ouvido no menor espaço possível de tempo, com características que servem para chamar atenção, sabe? Então, assim, ó, esse aqui tem três alto-falantes dinâmicos por lado, aquele ali tem 150 armaduras balanceadas por lado. E, de novo, meio que seguindo um caminho que eu acho que é o oposto do que deveria ser, né? Eu acho que, assim, esse fone ter três falantes dinâmicos não serve porque a KZ pensou assim, pô, cara, ó, eu quero uma sonoridade que seja assim, vou botar 3 falantes dinâmicos porque é a maneira que a gente consegue chegar a essa sonoridade. Porque não é o caso, sabe? Não faz muito sentido, né? Aqui pra mim tá claro, sabe? Você tem 3 falantes dinâmicos para esse fone, né? Por quê? Um falante dinâmico conseguiria chegar nessa resposta, né? Eu acho que serve justamente para impressionar, né? Para as pessoas olharem, pô, cara, caramba, né? A galera que não necessariamente entende muito, né? Chega e fala, putz, 3 falantes dinâmicos por lado, esse aí deve ser porrada, sabe? Ou o SX, mesma coisa, né? O SX tem lá, acho que são 10 armaduras balanceadas por lado, assim, e não acho que seja porque a KZ quis chegar numa determinada sonoridade, né? Tipo, pô, cara, eu quero falar que tem X armaduras balanceadas por lado. Então, assim, é como se... tipo, sei lá, eu imagino que é como se a KZ se resumisse a um time de engenheiros que é meio louco e fica fazendo experimentos o tempo inteiro e tacando esses experimentos no mercado, sabe? Sem, de fato, ter a preocupação de criar uma linha coerente de progressão entre modelos, sabe? Ó, você tem... O primeiro mais barato é esse aqui, que tem um falante dinâmico, porque, putz, é mais barato e tem a sonoridade que a gente gosta. Aí depois eu vou para esse aqui, pros SN, por exemplo, que, putz, cara, já é um híbrido um pouco mais simples. Depois eu chego nos S10 Pro, que já é um pouco mais sofisticado. Assim, são muitas linhas, sabe? Com muitas teses diferentes. Um é só dinâmico, outro é híbrido, outro é armadura balanceada. De novo, assim, quase que como pela tecnologia. A tecnologia é o fim, entendeu? Então, assim, não é... Pô, a gente quer ter o som dessa maneira, então vai ter um que vai ser só dinâmico, vai ter, entendeu? Então, assim, e eles ficam jogando essas paradas no mercado, acho que falta foco, fica um troço muito confuso. Parece que uma vez por mês a KZ lança um fone novo, né? E eu acho que isso, no final das contas, acaba entrando num ciclo que eu não acho maneiro pro hobby, sabe? É um ciclo de... essa coisa de novos lançamentos, de reviews de novidades e tipo de comprar fones novos para ter um upgrade, vira uma coisa num ritmo que eu acho muito exacerbado, sabe? Porque assim, meio que ao invés das pessoas... Pô, cara, os SN e os S10 Pro, eles continuam aí, são excelentes, sabe? Os SN original, o Pro eu não gosto muito, mas os SN original e os S10 Pro, eles ainda são vendidos, são muito bons. O EDX é muito bom também. Qual o sentido de enfiar um fone no meio, entendeu? E de novo, parece que é por lançar um fone para botar no meio. Então... você acaba entrando numa parada que, pô, a pessoa que tem, de repente você, sabe, que tem uns S10 Pro, que tem uns SN, ou o que quer que seja, ao invés de curtir o fone que você tem, que continua sendo muito bom, você vai ficar preocupado, pensando, tipo, pô, cara, ó, teve esse lançamento aqui, caramba, 3 falantes dinâmicos por lado, esse deve ser melhor que o meu fone. Aí você vai lá e compra. Quando não, sabe? Você podia continuar curtindo a música nos SNs, os S10 Pro, que são fones fantásticos, entendeu? E não tem necessidade desse DQ6, que tem uma outra proposta, que tem outro negócio. Ele não me trouxe nada de diferente, entendeu? Nada que eu achasse que valesse a pena. De novo, me parece que ele traz pelos motivos errados, que é pra te convencer a comprar um fone novo, entendeu? Pra mim, no final das contas, sei lá, cara, é como se a KZ estivesse esquecendo o que ela mesma coloca na caixa do ASX. Quando você abre o ASX, do lado esquerdo tá escrito assim, não se esqueça que o objetivo é aproveitar a música. Parece que a KZ tá esquecendo, cara. Então, é isso. Não é que o fone seja ruim, isso é tipo... Putz, cara, uma revolta minha com o contexto da KZ que tá me enchendo o saco. O fone é legal, se você estiver em busca de um fone tipo, nessa faixa de preço que seja mais vivo, que seja mais energético, vai lá, vai fundo, né? Ele é legal. Mas eu prefiro outros modelos. Prefiro os SN, prefiro os S10 que estão no mercado aí há muito tempo e são ainda melhores, sabe? Bons o suficiente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.